Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro e estudo dessa semana. Vamos iniciar a nossa prece de abertura, agradecendo e pedindo o amparo e proteção de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade, que nesse momento possamos serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes e permitir que os bons espíritos, o nosso mentor, nos ampare e nos intuam nesse estudo. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos dê força para que possamos prosseguir nessa jornada. Pedimos saúde, paz, equilíbrio, sabedoria, proteção e muito discernimento. Que assim seja. O tema para estudo e reflexão dessa semana é sobre cargas que não precisamos carregar. Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante, sem equilíbrio pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra. Em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça ele equilibrava uma abóbora muito pesada. Pelo caminho encontrou uma pessoa que lhe perguntou: Você está cansado, viajante? O que você está carregando nas suas mãos? Essa pedra e esse tijolo. Parece ser tão pesados, né? O viajante pensou, olhou para suas mãos e respondeu: Que estranho. Eu realmente nunca tinha notado que estava carregando esta pedra e esse tijolo nas minhas mãos. Realmente estão muito pesadas. Então ele jogou a pedra e o tijolo fora e se sentiu muito melhor. E continuou a sua caminhada. Mais lá na frente, ele encontrou com uma outra pessoa que lhe perguntou: Você está cansado, viajante? Por que você carrega esta abóbora tão pesada na cabeça? O viajante parou, refletiu e respondeu: Estou contente que tenha feito essa pergunta. Eu nunca tinha percebido que estava fazendo comigo mesmo. Por que eu estou carregando essa abóbora? Então ele pegou a abóbora, tirou da cabeça, jogou fora e ficou mais leve ainda e continuou a sua caminhada. E um por um, as pessoas que foram passando por ele, foi avisando para ele: olha, você está com isso e tal. Então, aquelas pessoas começaram a avisar para esse viajante das cargas desnecessárias que ele estava carregando. E assim ele foi abandonando uma por uma e, por fim, se tornou um homem livre e aliviado. A pergunta é: qual era, na verdade, o problema do viajante? A pedra, a abóbora, o tijolo, as vinhas do pescoço ou os sacos, o saco que ele tinha nas costas com terra? O grande problema do viajante era a falta de consciência da existência de tudo aquilo que ele carregava desnecessariamente. Uma vez que ele entendeu isso e livrou-se delas bem depressa, já não se sentia mais tão cansado. E esse é um dos maiores problemas que a gente vê hoje em dia, né? Muitos de nós está carregando cargas que não precisavam carregar. Não é de se admirar que muitas vezes nos sentimos cansados, sem energia, sem ânimo para nada. E algumas destas cargas que a gente não precisa carregar e que tiram nossa energia, que estão sempre na nossa mente, são coisas que a gente pode mudar. Então, algumas delas são pensamentos negativos, culpar e acusar outras pessoas, permitir que más impressões descansem na nossa mente, carregar uma carga de culpa por coisas que não poderiam ter sido evitadas, a tão perigosa autopiedade e acreditar que não existe saída. Então vamos lá. O primeiro, pensamentos negativos, tão comentado, tão falado por nós aqui. Na verdade, são as vibrações negativas, né? Elas estão diretamente ligadas à lei da atração. E segundo essa lei, tudo que nós emitimos para o universo e para as outras pessoas irá de algum momento vai voltar para nós. É a causa e efeito. Então, quando nos encontramos em uma onda de más vibrações, pensamentos negativos, pessimismos, damos aberturas energéticas para que espíritos obsessores atuem no nosso corpo espiritual. Eles se aproveitam dessa nossa fraqueza, desse momento, para sugar a nossa energia e nos afundar em pensamentos mórbidos. Quando esses espíritos percebem um encarnado com vibrações baixas, negativas, eles se aproveitam delas e estimulam ainda mais o negativismo. Para quê? Para continuar a sugar a energia. Como evitar isso? O Espiritismo explica que a nossa mente é como uma antena e ela atrai para nós os mesmos tipos de vibrações que emitimos. Quando nós fazemos o bem, temos pensamentos bons, desejamos o melhor para o próximo, nós temos empatia, nós atraímos espíritos de luz que irão nos acompanhar e nos proteger, e assim atraindo, então, energias positivas para nós. Entretanto, se nós
nos rendermos, né, sempre às más vibrações e ficarmos pensando negativo, achando que tudo vai dar errado, começa a falar mal de todo mundo, nada tá bom, a gente começa a emitir uma vibração muito baixa. Então, nós atraímos com essa energia igualmente negativa e isso entra num ciclo vicioso muito perigoso. O sentimento é culpar e acusar as outras pessoas. Culpar o outro por algo de errado que você fez ou que não deu certo pode parecer até confortável, mas essa atitude pode ser uma forma de esconder limitações e dificuldades. Algumas pessoas culpam outras pelo que acontece em suas vidas, tirando de si a responsabilidade de suas próprias atitudes. É muito mais confortável, como nós falamos, delegar aos outros e transferir a culpa pelo que deu errado e nos colocarmos na posição de vítimas e que consiste em um padrão. Todos os acontecimentos que consideramos negativos, atribuímos imediatamente aos outros, sem a mínima reflexão. A culpa é um sentimento muito aflitivo, que diz respeito ao nosso interior muito profundo, né? E nós sabemos muito bem quando erramos. Nós temos aquela famosa vozinha lá dentro, né? A nossa consciência, que sempre vai dizer: eu não deveria ter feito aquilo. Ou por que que eu agi daquela forma? Ou por que eu falei daquela forma? Eu errei. Nós temos, pessoal, discernimento e entendimento quando erramos. Nós temos consciência. Então, tornar-se responsável pela própria vida, não dependendo inteiramente do outro para ter sucesso ou ter fracasso, é ser capaz de responder aos desafios da vida em uma posição ativa e afirmativa. Ao invés de esperar que as coisas aconteçam de determinada forma e encontrar alguém para culpar por essas coisas que não aconteceram, a pessoa que se responsabiliza pela sua vida busca contornar as dificuldades. Talvez esse seja o ponto essencial do processo de se responsabilizar. É escolher e criar uma vida que valha realmente a pena. Porque quando a pessoa puxa para si a sua responsabilidade, é outra coisa, é totalmente diferente. E outra coisa muito importante, mais um dos sentimentos, é permitir, né, que impressões tenebrosas descansem nas nossas mentes. Muito semelhante com pensamentos negativos. Porque todas as obras humanas constituem do resultado do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental de quem os produziu. A mente é um manancial vivo de energias criadoras. E o pensamento é a substância que dará forma a tudo o que idealizarmos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico. Mas as criações mentais vivem no mundo íntimo, exigindo muito cuidado. Para quê? Para você extinguir qualquer tipo de pensamento dessas criações mentais, que não é bom, ou dar continuidade. Se o nosso pensamento é desordenado ou se mantém imantado em determinados desejos, quando nós desencarnamos, vamos nos defrontar com o caos criado por nós mesmos nas nossas mentes. Ou vamos ficar aprisionados aos nossos desejos, preocupações constantes. Cabe, portanto, nos esforçarmos continuamente pela nossa renovação mental, para que conscientemente criemos uma vida melhor para nós e para aqueles que nos cercam. A existência para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Quarto é carregar carga de culpa por coisas que não poderiam ter sido evitadas. Quem nunca se sentiu culpado diante de uma situação frustrante, ou mesmo fúnebre, e acreditou que seria possível ter evitado se tivesse feito isso ou aquilo, mas não fez. E foi tomado por esse sentimento atormentador, embora nem sempre totalmente consciente. Quando essa sensação nos pega, não adianta argumentar que nada poderia ser feito diferente, a não ser que tivesse uma bola de cristal. Porque para esse sentimento não há realidade possível, apenas o desejo onipotente de evitar o desfecho. E isso significa não aceitar as próprias limitações da vida e da condição humana de que nós não temos o controle de absolutamente nada. Nós não temos como prever ou como desfecho, né? Então, esse sentimento de culpa não leva à aceitação das perdas decorrentes de falhas e, principalmente, não gera aprendizado a partir desse erro.
Muito pelo contrário, gera punições graves, essas sim, muitas vezes inconscientes. E esse tipo de punição não muda a realidade, não vai trazer a situação de volta, apenas vai perpetuar um ciclo vicioso que teve início na culpa. Agora, uma pessoa arrependida pode reparar uma situação e procurar consertar os erros, pois se responsabiliza por seus atos e pelas suas escolhas. Assume para si o direcionamento da sua própria vida. Vivemos culpando os outros, ou nos culpando quando frustrados. É raro observar quem chama para si a responsabilidade e se coloca como agente ativo da própria vida, arcando com os acertos e com os erros. É preciso muita coragem para isso, mas a gente vai tentando. A outra situação é a autopiedade. A autopiedade é triste, muito triste, né? Infelizmente, é cada vez mais comum a gente encontrar na família, no trabalho, nos lugares que frequentamos, pessoas que parecem viciadas em ter pena de si mesmas. Às vezes percebemos essa tendência ruim até em nós, né? Ai, coitadinhos de mim, quem nunca? Quem sente pena de si mesmo acaba entrando em uma armadilha, visto que se torna colecionador das suas próprias dores e sofrimentos. Pessoas que não conseguem se libertar ficam presas a episódios tristes que elas viveram no passado e têm de ficar relembrando desses momentos, né, com frequência, riquezas de detalhes, aquela coisa que a gente fala, né, a pessoa fica lá arrastando aquelas correntes. A autopiedade coloca a pessoa em uma situação de inferioridade e fragilidade, porque ela se coloca como vítima das situações e tira da sua responsabilidade a sua própria vida. Então, o hábito de se vitimizar e de culpar as circunstâncias pelos fracassos, dificuldades, faz com que essa pessoa não saia do lugar. Ao invés de buscar condições favoráveis de planejar, agir, realizar, se movimentar, ela fica estagnada. Então, isso é muito perigoso. E a última é acreditar que não existe saída para o problema. Ninguém gosta de problema, óbvio, né? Mas nós temos que entender que o problema surge em nossa vida como uma oportunidade de solução, e principalmente como uma oportunidade de aprendizado. A solução de um problema vai depender da nossa atitude perante aquela situação vivenciada no momento. E geralmente temos três alternativas. Primeiro, a gente se desespera, entende que a solução é praticamente impossível de se resolver. A segunda, a gente fica indiferente, a gente foge da situação, evitando a qualquer tipo de confronto, direto ou indireto, a gente não quer nem saber, a gente fica indiferente. E a terceira é a gente encarar a questão e nos esforçarmos para fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. E se precisar, a gente pede ajuda externa. Não há dúvida de que a última opção é a preferível. Melhor enfrentar do que fugir ou se desesperar. Teoricamente, analisando apenas pelo raciocínio lógico, esse é o caminho a seguir, a postura a assumir. O problema, o mais difícil, na verdade, é que muitas vezes o problema a ser encarado de frente também envolve aspectos emocionais. É aí que pega, né? Então exige da gente o equilíbrio para tratar serenamente todas as situações das nossas vidas, que por muitas vezes sabemos que são provas e muitas vezes sabemos que são nossas expiações. E são difíceis, mas a existência é rica em oportunidades de autoeducação. O processo é gradativo e exige esforço constante. Não estamos sós, pessoal. A ajuda de bondosos amigos visíveis e invisíveis nos chegam a todo instante. Podem perceber isso. E todos nós temos algum tipo de carga que carregamos que acaba roubando a nossa energia. Os pensamentos negativos, a culpa, o desespero, o medo, a autopiedade, são sentimentos muito pesados, como todos aqueles da fábula. É necessário ter consciência do que está te machucando e se desapegar disso. Verifique se você está carregando carga da mágoa, carga do remorso, da culpa, ou algum tijolo de recriminação, ou uma grande pedra de queixas. Jogue tudo para bem longe. Não culpe os outros pelo seu desânimo ou pelo seu cansaço. Olhe para você mesmo e se conscientize das cargas desnecessárias que você está carregando e tome as devidas providências. Se livrando desses pensamentos, desses sentimentos, seu corpo, sua mente e sua alma ficarão mais leves com certeza. O seu sorriso voltará e os dias se tornarão bem mais agradáveis. Faça essa pergunta agora para você. O que está tirando a minha energia?
Todos nós sabemos, né? Então vamos respirar fundo e vamos nos livrar desse pensamento, desse sentimento, né? Nós vamos ter que colocar nosso foco naquilo que nos faz feliz. Jesus nos disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é o que equilibra a carga. E o fardo leve que Jesus se referiu são as nossas cargas que podemos carregar sem excesso. Lembrando sempre, devemos carregar as nossas cargas e não as cargas dos outros. Nós já acabamos colocando os excessos em nós mesmos por coisas nossas. Quantos de nós não carregamos cargas que não são nossas, que são de terceiros? Esse aí é mais um problema que a gente tem que resolver. Mas o mais importante é que nós estamos no caminho. Nós estamos buscando entendimento, estamos buscando nos melhorar e mudar o que tem que ser mudado. E isso é muito importante, que a cada dia a gente possa ter essa afirmação em mente, né, da nossa transformação diária. Isso é muito importante. Então, que a gente possa enxergar o que está roubando a nossa energia, tirando a nossa paz, a nossa alegria, e nos livrarmos dessas cargas tão desnecessárias. Que a paz de Jesus envolva todos nós, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento, que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária, que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física,
mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão,
e um só coração. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem.